Sabe quando você tenta aprender inglês de diversas formas e você não consegue? Você vai para curso, você vai para professor particular, você faz bênção, mas no final você ainda não consegue falar o idioma? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai te falar os motivos pelos quais você ainda não aprendeu a falar inglês e como dar a volta por cima. You ready? Let's go! Galera, durante a semana vocês enviaram muitas dúvidas dizendo eu não consigo me organizar, eu não consigo entender o inglês, eu consigo até ouvir, mas na hora de falar não sai nada. Eu sei, é difícil, eu já passei por isso também, mas saiba que existem soluções e hoje a gente vai falar sobre elas também. O primeiro erro que faz com que você não chegue até a fluência é não usar o inglês no seu dia a dia. Como que você quer aprender a falar um idioma se você não usa no dia a dia? É que nem você ir para a academia. Todos os dias você precisa estar indo lá, levantando os pesos para ficar bem forte. Do contrário, você vai ficar que nem eu. É isso que tu quer para tua vida? Acredito que não. Então com o inglês é a mesma coisa. Você precisa usar no seu dia a dia. E como que você pode usar? Você pode conversar com seus amigos, você pode ouvir música, você pode assistir filmes, você pode escrever nas redes sociais, num diário, num caderno. Tem várias formas que você pode estar fazendo, mas o mais importante é que você use no seu dia a dia. Quanto mais você usar, mais você vai estar aprendendo. Segundo erro, não ter um objetivo. Sabe quando você começa a fazer alguma coisa? Tipo uma dieta ou algo do tipo, mas você não tem o porquê que você está fazendo isso? O que vai acontecer? Na primeira festa que você chegar, que tiver brigadeiro, já era a sua dieta. Então você precisa ter um motivo para querer fazer o curso e querer chegar até o fim. Vai ser esse objetivo que vai fazer com que você chegue até a fluência. Eu lembro quando eu estava fazendo inglês na minha época, que faz alguns aninhos já. Na época eu tinha 14 anos quando eu comecei a aprender inglês. E o meu motivo para ir para as aulas é porque eu queria salvar um jogo chamado Zelda. Uma vez que eu salvei o jogo com uma revistinha, perdi meus objetivos. E aí eu quase parei. Porém, tinha a Carol. E a Carol dava vontade de ir pro curso para ver ela. Porém, tomei uma bota da Carol, o que aconteceu? Eu perdi o objetivo. E nesse meio tempo que eu não tinha mais um objetivo, eu quase desisti. Até chegar o momento que eu criei um objetivo de verdade. Com 17 anos, meu sonho era ser professor de idiomas. E era algo que eu realmente queria muito, né? Olha eu aqui até hoje. Então, por ter esse objetivo, eu comecei a me dedicar, a me esforçar, todos os dias lutando por isso, porque era isso que me dava um ânimo para querer continuar e chegar até o fim. E graças a esse objetivo, eu consegui chegar até o fim e hoje estamos aqui falando fluentemente, eu e você. Terceiro erro, fazer atividades que você não gosta no inglês. Como tudo na vida, vai ter coisas que você gosta e coisas que você não gosta. E tá tudo bem. Só que quando você está aprendendo a falar inglês, às vezes você vai ter um professor ou outro que vai pedir para você fazer uma atividade que você não gosta. E você vai fazer e automaticamente vai se desmotivar aos poucos. E é exatamente o contrário que você tem que fazer. Você precisa necessariamente focar apenas aonde você gosta, porque tem várias formas de aprender. Eu lembro quando eu fazia aula de inglês e meu professor falou para mim, Kleber, eu quero que você leia esse livro. Aí eu falei, poxa, mas eu não gosto de ler livros, não dá para fazer outra coisa? Aí ele falou, como você quer aprender a ler se você não lê livros? Aí eu fiquei, desanimado para ler. Comecei a enrolar, até chegar uma hora que eu tava começando a desanimar do curso. Então o que eu pensei? Bom, eu tenho que aprender a ler? Concordo. Só que será que existe algo que seja mais legal para mim? Talvez uma historinha em quadrinhos? Talvez. Ou no meu caso, a situação real. Talvez conversar com meus amigos escrevendo. Tadã! Ou até mesmo assistir um filme com legenda e você lê a legenda. Tadã! Existem várias formas para você fazer a mesma coisa. E se você focar apenas no que você gosta, você vai ter uma motivação cada vez maior. E quando você vê, você já vai estar falando. Quarto erro, falta de organização. Sabe quando você começa a fazer algo novo na sua vida? A primeira coisa que você tem que fazer é
se organizar. Na verdade, não é a primeira necessariamente. A primeira coisa é começar. Só vai do modo que você consegue. E na sequência, você vai se ajustando e vai se organizando. Senão você não começa nunca, né? Mas uma vez que você começou, você precisa se organizar. Você tem que ter um planejamento. Imagina que você vai fazer uma receita. Você não vai só pegar aleatório e vai começar. Não. Você vai separar os ingredientes, vai ter tudo certinho. Você vai fazer de um modo bem organizado. Com o inglês é a mesma coisa. Para que você tenha resultado com o idioma, você precisa ter um dia certo para ir para a aula. Você tem que ter um dia certo para estar estudando. Você tem que ter um momento certo onde você vai fazer certas atividades. Você tem que estar se envolvendo com o idioma, mas de um modo organizado. Por exemplo, digamos que você pega para fazer um curso online, onde você mesmo decide os seus horários. Você não pode só falar aleatoriamente, vou fazer a aula quando me der na telha. Nem telha a sua casa tem. Você tem que escolher, tipo, toda segunda, 7 da noite, não importa o que eu esteja fazendo, eu vou parar tudo e vou fazer essa aula das 7 às 8. Vou fazer isso na segunda, na quarta e na sexta, até que eu consiga concluir todos os módulos do curso. Se um dia ou outro tiver feriado ou você ficar doente, não der pra você fazer, beleza. Mas tenta manter a sua rotina ao máximo, porque vai ser essa consistência na sua organização que vai fazer que você chegue mais longe no idioma. Quinto erro, tentar uma vez e já desistir. Oxi, como assim? Você tentou uma vez, não deu certo e já desistiu? Tu é besta, é? O que tu tem que fazer? Se você tentar aprender inglês de um jeito e não der certo, mano, tenta outra. Tenta em outro lugar, tenta de outro jeito, tenta de outra forma, mas tenta. Tudo, grava isso. Tudo que você faz na vida, a tendência é dar errado. Por isso chamamos de vida. Bem-vindo. Então você tem que tentar várias vezes. Quando eu fazia aula, a minha primeira professora, ela era bem legalzinha. Eu gostava bastante dela, ela foi me dando bastante gás. Só que a minha segunda professora, meu Deus, que teacher ruim, quase desisti. Se eu tivesse desistido nessa época, o que ia acontecer? Eu ia ficar falando, inglês é difícil, é impossível falar inglês, já tentei de todas as formas, e blá blá blá, blá 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 blá. E não. O problema é que eu não tinha um professor bom, né, como essa segunda professora, né? E aí eu continuei tentando, até chegar um momento que eu peguei um professor ótimo e aí eu consegui aprender. Então, se você já passou por diversas situações em que você tentou aprender o idioma e você não conseguiu, fique em paz que você é mais uma pessoa no meio de milhares que também não conseguiram de primeira. Continua buscando até você achar um método que você se identifica e aí você vai conseguir aprender de fato. Sexto erro, estudar do modo errado. Existem várias formas para você aprender a falar inglês. Porém, dependendo da forma que você escolhe, você pode ir em linha reta e chegar até a fluência, ou você pode dar 1 milhão de voltas e demorar anos para aprender, para você chegar no mesmo lugar. E agora, qual que é o pensamento? Qual que é o modo certo e qual que é o modo errado? E por que tanta gente ainda em 2022 continua errando isso, incluindo muitos professores de inglês? O modo errado de estudar é você focar nas habilidades que você menos quer. Esse é o modo errado. Você quer aprender a falar. Ó, pensa comigo, pensamento básico. Você vai se surpreender quando você vê alguém errar nisso, ainda mais se for professor de inglês. Mas pensa nesse pensamento básico. Você quer aprender a falar. O que você precisa fazer? Falar! É isso, não tem segredo. Porém, o que a maioria do pessoal indica pra gente? Você quer aprender a falar? Escuta música. Não, mano, você não vai aprender a falar ouvindo música. É que nem você falar, você quer aprender a tocar um violão, um instrumento? Assiste 1000 horas de uma banda tocando. Cara, você não vai aprender, não faz sentido nenhum. Você vai aprender a tocar um instrumento quando você pegar no instrumento e começar a tocar. É isso que vai fazer você falar. Então, você quer aprender a falar? Foca em atividades que vai fazer você realmente aprender a falar. Quais são atividades que te ajudam pouco e quais são as que te ajudam mais? O que te ajuda pouco? Assistir um filme. Se você está focando na sua fala, você quer aprender a falar, mas você quer destravar, que é o problema da maioria dos alunos. Se você usar 2 horas para assistir um filme, sabe quanto que você vai melhorar na fala? 2% no máximo, ou nada.
Vai ser um avanço extremamente pequeno, dependendo do seu nível. Agora, outra atividade que você não deve fazer para você melhorar a sua fala. Atividades que vai fazer você pegar o conhecimento para dentro, né? Que a gente chama isso de input. Por exemplo, quando você ouve música, você está só colocando para dentro. Assistir um filme para dentro. Está lendo um livro com boca fechada para dentro. Esse tipo de atividade não vai fazer você melhorar a sua fala. Atividades que vão fazer você melhorar a sua fala são atividades que saem de você para fora, atividades de output. Por exemplo, quando você conversa com um amigo em inglês usando o que você tem de vocabulário. Ainda que você não saiba tudo, usa o que você tem e vai se adaptando para conseguir se virar. Quando você escreve no WhatsApp, em algum lugar, isso te ajuda um pouco também a te ajudar a falar, porque está saindo de você, então você está se acostumando a usar as palavras. Quando você manda áudio, te ajuda muito, porque você pode falar, você pode mandar o áudio de novo, você pode tentar várias vezes. E coisas do tipo, coisas que faz você sair da sua boca. Quando você canta em voz alta, quando você lê em voz alta, quando sai de dentro para fora. Essa é uma das coisas que diferencia alunos que vão ficar 5 anos para aprender e alunos que conseguem aprender em 1 ano. Então, foque em atividades que vai fazer sair de dentro para fora. Legal? 7º erro que te impede de chegar à fluência. Ficar dando desculpas. Eu já perdi as contas de quantos alunos, quantas pessoas que já poderiam estar fluentes no inglês, porém sempre acham um motivo para não estudar, para não aprender, para não conseguir fazer. E os motivos são diversos. Muita gente fala, eu não tenho tempo. Quando eu conseguir um emprego novo, eu vou fazer. Quando eu começar a trabalhar, eu vou fazer. Quando meu filho estiver maior, eu vou fazer. Quando? Até quando você vai ficar dando desculpa para se auto-sabotar? Se você não tem tempo, qual que seria uma solução? Pega um curso online que você pode assistir a aula na hora que você quiser, enquanto você está cozinhando, você bota lá o vídeo, vai ouvindo, enquanto você está no ônibus, no carro, enquanto está cagando, você consegue fazer se você não tiver tanto tempo assim. E cá entre nós, não existe ninguém, por mais que tem gente que quer, eu especificamente, não existe. É 24 horas para todo mundo e quem quiser fazer dar certo, para lá na frente ter mais tempo, faz. Inglês é difícil, eu não consigo entender. É uma outra desculpa que o pessoal sempre dá. Mas não é que é difícil, é porque você conheceu o inglês de um modo que foi difícil. Pensa num sorvete de brócolis. Você nunca tomou esse sorvete, e aí te entrega um sorvete de brócolis com a casquinha podre, cheio de fungos, e aí fala, isso aqui é um sorvete. Qual que vai ser a sua impressão de sorvete? Que é uma bosta. Eu mesmo não vou querer tomar mais sorvete. Mas agora pensa que estão te apresentando um sorvete de sensação, com baunilha, com banana split, com cobertura, com uma porrada de coisa que é boa, e você toma esse sorvete. Não é outra coisa? Eu sei que é. O inglês é a mesma coisa. Se você acha que você não consegue, busca uma escola, algum lugar que vai te ensinar do seu jeito que você vai conseguir. Mas o mais importante, não fica colocando impasse, não importa o que for. Não tenho dinheiro, se você realmente quisesse ter dinheiro para alguma coisa que fosse mais importante para você, você conseguiria. Quer ir para um show, você falaria com seus pais, com quem fosse, seus avós, seus tios, seus padrinhos, melhor amigo, esposa, qualquer pessoa. Se vale a pena, você corre atrás. Então, assim, corra atrás, para de dar desculpas e faz valer a pena, porque ninguém vai lutar tanto por você quanto você mesmo. 8º e último erro, querer aprender sozinho. Cara, eu não sei de onde que as pessoas tiram que elas conseguem aprender inglês sozinhas, do nada. Aprendi. Não é assim que funciona, não. Pensa em um médico que quer ser médico. Ele não precisa passar por diversas etapas, vai para a faculdade, estuda, aprende várias coisas para sim ele estar pronto para operar alguém. Com o inglês é a mesma coisa. Você não vai conseguir pegando vídeos aleatórios ou Google ou qualquer outro lugar que você tenha para pesquisar. Você não vai conseguir sem ter uma base, sem ter uma sequência lógica. E a maioria das vezes que as pessoas tentam aprender sozinhas, o que acontece?
Elas começam pela metade, depois vai para o final, depois vai para o começo, vai pela metade. E nisso elas têm muita dificuldade para aprender. É aquela história do labirinto. Para aprender, se você está sozinho, você quer chegar até aqui. Existe uma forma de você chegar até aqui em linha reta e existe a forma de você dar muitas voltas. Ah, Kleber, então é impossível aprender sozinho? Não é impossível aprender sozinho, porém que você vai dar muitíssimo mais voltas. Se você não desistir no meio do caminho para que você chegue até o fim, você vai muito mais. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas que tentam aprender sozinhas ou não aprendem ou desistem no meio do caminho. São poucas as exceções que conseguem chegar lá. E aí você me pergunta, tá, então se eu não consigo aprender sozinho de um modo mais rápido e eu vou levar às vezes 5 anos o que eu poderia aprender em um, o que você me recomenda? Cara, você precisa ter alguém ou algum lugar que possa te guiar. Por exemplo, pode ser um professor, pode ser uma escola de idiomas, pode ser um curso, pode ser qualquer coisa que tenha uma linha de raciocínio lógico que você consiga seguir. Ah, vídeos gerais na internet. Não. Não. Livros. Não. Tem que ter alguém, alguma pessoa que vai te falar, esse é o caminho, começa por aqui, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse, primeira marcha, segunda marcha, porque senão, se você começar sozinho, é que nem você pegar um carro na Dutra, do nada, nunca dirigiu e vai começar a aprender. Tu vai morrer. Exato. Não queria falar, mas um dia todos vamos. Só um spoiler aí da vida, caso você ainda não sabia. Legal? E eu vou deixar um erro bônus para você, porque você chegou até aqui, então você merece. Após você entender tudo isso, qual que é o caminho que você vai tender a seguir? Escolher uma escola para que você consiga chegar com ela do começo, passo a passo, até o fim. Correto? Se sim, qual que é o erro que você pode cometer que muita gente também comete? As pessoas escolhem uma escola para fazer o idioma, porém escolhem uma escola que não tem nada a ver com elas. Às vezes a pessoa gosta de coisas mais práticas, porém escolhe uma que é focada na gramática, no verbo to be, pronome, coisas que no final a gente acaba não usando tanto no nosso dia a dia, que mais tira tempo do que agrega qualquer outra coisa. Então, meu conselho para você é, quando for escolher uma escola, pesquise sobre a escola e escolha uma que tenha a ver contigo, que seja do seu jeito, do modo que você gostaria de aprender. Por exemplo, no meu caso, eu gostaria de aprender numa escola que eu pudesse aprender na prática, que eu pudesse interagir, que eu pudesse falar o que eu estou aprendendo, focar realmente na conversação. E não aquele negócio, foco na conversação, mas só gramática. Não, chega! Que seja realmente voltado para a conversação, que você consiga falar, participar de um modo mais contraído, mais leve, sem focar tanto em nomenclaturas, gramática e essas coisas. E aí você pode pensar, tá, mas será que existe uma escola assim? E a resposta é sim, existe. A própria Ló Idiomas. Prazer, estamos aqui. A gente tem um curso chamado Desafio Inglês 12 Meses. O método desse curso é exatamente voltado para que você realmente consiga aprender na prática, de um modo mais contraído, mais leve e com foco real na conversação. O tempo do curso é apenas 12 meses, porque é um atalho de caminho que você não precisa dar tantas voltas. Não, a gente já vai direto ao ponto porque a gente sabe que você tem objetivos e quer realizá-los. Se você tem vontade de aprender a falar inglês fluentemente e superar todos esses erros que as pessoas fazem enquanto estão aprendendo a falar inglês, recomendo fortemente você experimentar esse curso. Você pode fazer 7 dias gratuitos ao fazer o cadastro no curso e caso você não goste, você pode pedir o cancelamento e não tem custo nenhum caso você cancele dentro de 7 dias. Então a minha recomendação, experimente o curso por 7 dias e se você gostar, vá até o fim. Porém, não fique dando desculpas, não fique achando barreiras, não se auto-sabote. Corra atrás, faça valer a pena e lá na frente se agradeça por você ter começado hoje o que você se tornou dentro de um ano. Então, espero que você goste do desafio e a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo ou no desafio em inglês 12 meses.
Eu sou o Kleber Santana, presidente e fundador da LOI Idiomas. Falo inglês desde os meus 14 anos, pelas rugas. Já dá pra ver que faz alguns aninhos. E vou estar aqui torcendo por você para que você consiga chegar mais longe e ter uma vida melhor, digna do que você realmente merece cada vez mais, tá bom? Kisses and catch you later! Já pensou se você quisesse ser, cri, cri. Oi. Oi.